no Evangelho de João, capítulo 14, e eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Acompanhe a leitura com fé, com reverência, com gratidão no coração. Estamos diante da palavra de Deus. João 14, de 1 a 6, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, nós estamos ao longo deste mês de março, não é? Nos voltando para aquela noite de quinta-feira, para aquela conversa ou aquelas conversas que Jesus teve com seus discípulos, aqueles momentos à mesa, não é? Que inclusive é o tema, é o título dessa série de mensagens ou dessa nossa peregrinação no texto de João, nos capítulos 13 a 17, que dão conta daquela noite que antecede a traição, ou já o momento da traição acontecendo naquela noite, mas o julgamento indevido, sua crucificação, morte, e assim nós estamos nos preparando para no último domingo deste mês, não é? Celebrarmos a Páscoa do Senhor, a sua ressurreição, o nosso culto especial, já tradicional em nossa igreja, o culto da ressurreição. E até aqui nós meditávamos no capítulo 13, 3 momentos muito especiais à mesa, quando Jesus mostra o seu amor, ama seus discípulos até o fim, como nos diz João, traz aquela lição de humildade, revela expressões impactantes do seu amor, mas também revela expressões impactantes do nosso coração caído, imperfeito. Nós somos lembrados da traição de Judas, nós somos lembrados do orgulho do coração dos discípulos e assim também do nosso próprio pecado. E a essa altura, os discípulos ouvem de Jesus: não se turbe o vosso coração. Esse pequeno trecho que introduz aqui o capítulo 14, ele pode ser assim, para melhor organizar nossas ideias, né? Ele pode ser dividido praticamente assim, verso a verso, com uma ênfase. Por exemplo, aqui no verso 1, quando o Senhor Jesus traz essa expressão: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vocês acreditam em Deus, depositem a mesma fé em mim, não fiquem com o coração perturbado. Você tem essa palavra de exortação, essa ordem, esse conselho, que é seguido de uma promessa que dá fundamento a esta ordem, a esse conselho, a essa diretriz de Cristo para nós. Em primeira mão, aqueles discípulos, mas nós também. Ele promete que vai nos preparar lugar, que vai voltar, que vai nos receber para ele próprio. E depois uma afirmação, e aqui é uma afirmação que mexe com as certezas daqueles homens, né? E Tomé meio que nos representa em nossas incertezas, porque ele diz: vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E Tomé diz: Senhor, nós não estamos assim tão bem como o Senhor imagina, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí esta frase emblemática do Senhor Jesus no verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece que esta frase, ela não só encerra essa passagem, mas ela conclui todas essas ideias, de modo que todo este assunto que começa a ser introduzido no capítulo 14 agora, parece apontar para essa questão do caminho.
Jesus reconhece a aflição dos seus discípulos, porque havia motivos para a aflição. O Senhor Jesus estava dizendo para eles, Pedro, como ouvimos hoje pela manhã, ouviu do Senhor Jesus, olha, para onde eu vou, você não pode me seguir, você vai seguir depois. Pedro é confrontado pela graça que trata, que regenera, como ouvimos pela manhã, e regenera e trata a própria inclinação orgulhosa daquele coração, reconhecendo que necessitamos da graça do Salvador. Havia motivos, o Senhor Jesus está revelando a eles que um deles o trairá, que Pedro mesmo o negará, que eles são servos que ainda não entenderam o valor da humildade, a necessidade de amarem reciprocamente uns aos outros. Aqueles corações precisam dessa palavra, não é? Não se turbe o coração de vocês. Então ele volta a explicar para aqueles homens que ele está seguindo um caminho e que ele próprio é este caminho. O assunto é todo em torno deste caminho que Jesus está propondo. Essa é a ideia central. E esse verso de número 6 está assim, resumindo e voltando para o assunto que realmente interessa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Os comentaristas vão nos lembrar que nós temos aqui o que se costuma chamar assim de hebraísmo. Embora o texto esteja lá no idioma grego e agora para nós confortavelmente traduzido para o português, mas quem está falando, não é? É alguém que tem uma cultura própria, não é? É tudo da cultura judaica e aquela mentalidade semita, hebraica está ali. E é costumeiro que quando haja assim substantivos em sequência, né? Caminho, verdade, vida, não é? O primeiro seja encarado como um substantivo normal mesmo, e os outros dois lhe qualificam, são aspectos, são características dele. Então a gente poderia entender assim, que Jesus está dizendo, olha, aquietem o coração, o caminho sou eu mesmo, tá? E podem ficar tranquilos, esse caminho é verdadeiro, eu sou o caminho e a verdade. Fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, esse caminho é vivo. Então, essa parece ser a melhor interpretação. O que Jesus está dizendo não são três coisas, mas uma só. E qualificando esta única afirmação com verdade e vida. Então, uma paráfrase muito boa, uma forma muito boa de nós repetirmos essa ideia, seria entendermos assim: Jesus disse para aqueles discípulos e está dizendo para nós esta noite: aquiete seu coração. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Bem, João já havia nos dito no começo desta noite, né? A noite que eu me refiro, a noite daquela quinta-feira, no capítulo 13, que Jesus tinha consciência de que chegara a sua hora de voltar para o Pai. E este é o assunto da mesa, a volta de Cristo para o Pai. E Ele mesmo é esse caminho para o Pai. E é por isso que faz muito sentido entendermos assim, que o assunto mesmo é o caminho. Tanto é que Ele diz, eu sou o caminho verdadeiro e vivo. E não tem outro jeito de ir para o Pai. Por isso que Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a ideia de vir é trilhar o caminho que sou eu mesmo. Então, parece muito acertada essa compreensão. Então, é sobre isso que nós estamos meditando esta noite. É sobre isto que se conversava aquela noite de quinta-feira. Jesus, o verdadeiro e vivo caminho. Para onde? Para o Pai, que esse é o caminho que realmente nos interessa. Então, você tem essa ideia central, que é o caminho, a explicação sobre ele, a qualificação desse caminho, ele é verdadeiro, ele é vivo. Daí a ideia de que é este o único caminho que conduz a Deus, porque este era o assunto daquela noite, e esse deve ser o nosso assunto aqui também. Pode haver outros motivos para estarmos aqui esta noite, não pode? Sejamos francos, pode. Pode ser que nós estejamos aqui porque há um compromisso. Eventualmente alguém pode estar escalado para pregar,
não é? Aí vem, o pastor é doido de não vir, está escalado para pregar, ele vai fazer isso com o Alceu e o Wilson para pregarem de última hora e substituir ele? Não, ele tem que vir, pode ser, não é? Pode ser também que você estava escalado para cantar, para tocar, pode ser também porque alguém da família insistiu para você vir, não pode? Olha, os motivos são muitos e variados. Pode ser que nós nem queríamos estar aqui. Pode, tudo isso é possível. Agora, existe um motivo essencial que justifica essas reuniões semanais, costumeiras, não é? Para adorar o Senhor, não é? É que dentro da história da redenção, que é a história do cosmos todo, do universo todo, não é? A relação de Deus com a sua criação, a relação pautada em amor daquele que nos criou, nos trouxe à existência, nos deu a vida, que coisa maravilhosa, não é? Daquele que, pela obra perfeita da cruz do Calvário, a morte do Senhor pelos nossos pecados, redimiu essa criação, aquele que nos perdoou, nos reconectou consigo. Este é o motivo mesmo de estarmos aqui. Então eu quero lhe chamar para voltarmos à nossa consciência. Se eu e você viemos hoje à noite com qualquer outra motivação, ou um pouco esquecidos dessa motivação essencial, aquieta o coração um pouco, não é? E volte, pense, lembre-se disso. É por isso que estamos aqui esta noite. Pode ser que você seja um visitante ocasional e nem compartilhe desta fé, mas eu quero te dizer, é por isso que o que está acontecendo aqui agora está acontecendo. É por isso que o que estamos fazendo agora está sendo feito. Então, a questão essencial desta nossa conversa aqui, pautada naquela conversa de lá, daquela noite, é essa relação com Deus. O caminho está pavimentado de volta. Nós lemos, não foi? No comecinho do culto, Deus se revelou de muitas formas aos primeiros pais pelos profetas, mas agora, mais recentemente e mais cabalmente, se revelou pelo Filho. Ele é a expressão perfeita de Deus, completa, acabada, definitiva. Aí depois, no momento em que nós estávamos orando, confessando nossos pecados, mas também agradecendo pela obra de Cristo, nós lemos que este que espelhou Deus, revelou Deus, nos mostrou Deus plenamente, também pavimentou um novo e vivo caminho pela própria morte, por sua carne, pelo seu sangue, e nós agora temos acesso a Deus. Então, esse culto mesmo só não é uma ofensa a Deus por causa disso, e é sobre isso que Jesus estava falando, não é? Então eu quero chamar a sua atenção para esse assunto, que ele seja o único que importa agora. Eu sei que você tem muitas questões no coração, mas volte sua atenção para este assunto mais essencial. E nós vamos encontrar lugares para esse outro assunto, que também é legítimo estar no seu coração, se encaixe de forma harmoniosa e não de forma confusa, que atrapalhe a sua relação com Deus. Não é bom assim? Não é? Eu tenho toda a certeza que pode ser feito assim, pela graça de Deus, né? Então, voltemos nossa atenção para o que interessa. O caminho para Deus, e Jesus é esse caminho, verdadeiro e vivo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que está no cerne dessa conversa, ou o que ocasiona a conversa, o problema de onde ela surge, é a agitação no coração dos discípulos, não é? Por isso, não se turbe o vosso coração. Existia ali uma perturbação no coração dos discípulos. Sempre que no grego acontece uma negativa, né? uma frase com esse tom, tanto imperativo e negativo ao mesmo tempo, não faça isso, não é? A ideia é que se interrompa uma ação. É sempre assim. A ideia do presente do grego é um presente sempre continuado. É o que está acontecendo. Aí a negativa é, para com isso, rapaz.
Essa é a ideia. Então o que Jesus está dizendo, olha, parem de trazer perturbação ao coração, parem de ter o coração perturbado, aquieta o coração. Lá em casa acontece muito, Pedrinho fala assim, sente o meu coração, que ele tem umas preocupações assim e tudo, e ele fica pedindo para a gente. Aí a frase que a gente mais escuta lá em casa, da sacerdotisa, Claudinha, meu filho, aquieta o coração. E aquilo traz uma paz para ele, e às vezes a gente precisa botar a mãozinha mesmo, Mas o que o Senhor Jesus está dizendo assim, de forma pastoral, deixem de perturbar o coração. Jesus sabe que há motivos para isso, mas ele agora passa a apresentar um motivo para trazer paz. Eu sei que você tem questões que têm te perturbado. Quem de nós não as tem? Não é? Mas se nós colocarmos tudo ajustadinho na nossa vida e reconhecermos, espera aí, o meu grande problema está resolvido pelo caminho que é verdadeiro, Jesus Cristo, Isso deve trazer uma paz mais fundamental. Óbvio, outras coisas precisam ser tratadas, mas essa já está tratada, e ele diz, eu sou o verdadeiro caminho, não se turbe o coração de vocês, ou parem de se perturbar. Os motivos nós já elencamos, a questão da traição, o traidor foi indicado, todos ali pensando, será que sou eu? Será que sou eu? Senhor, Pedro falando, da fé que acreditava ter, e sendo confrontado com a pequenez dessa fé, com a fragilidade do seu próprio coração, todos envergonhados, porque o Senhor da glória estava lavando seus pés, o Deus eterno, todo-poderoso, o Verbo eterno, ajoelhados a seus pés. Então havia motivos, e essa conversa desagradável ao coração dos discípulos, eu vou para o Pai, eu estou partindo, estou com vocês mais um pouco, daqui a pouco não estou mais. Tudo isso trazia perturbação, não se turbe o coração de vocês. E é curioso nós notarmos, não só curioso, é impactante, é surpreendente, é arrebatador para o nosso coração, nós notarmos que quem está dizendo, aquiete o coração, está com o coração ele mesmo muito perturbado. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 12, verso 27, a gente lê assim, agora está angustiada a minha alma, que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Eu tenho que lidar com essa perturbação, o verbo é o mesmíssimo, embora os nossos tradutores tenham preferido o termo angústia, mas é o mesmo verbo de não se turbe, de turbulência, de perturbação. No capítulo 13, que meditamos no domingo passado, verso 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, perturbou-se no espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, a palavra que nos traz paz vem de um coração perturbado, não é? Isso nos impacta. Por outro lado, alguém poderia pensar, que legitimidade tem um líder perturbado para dizer aos seus liderados que não se perturbem, não é? E a legitimidade vem do fato de ser ele o verdadeiro caminho, porque é a perturbação dele que nos traz paz. Isaías, falando daquela noite, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verá o resultado, o fruto do penoso, do angustiante, do perturbador, do dolorido trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É isso que dá legitimidade a um líder perturbado dizer para mim e para você, não se perturbe, porque eu sofro a perturbação. É como se ouvíssemos aquele cântico, não é? É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho, meu filho, é descansar em mim. É minha, somente minha, toda a perturbação. Apenas a minha alma deve estar aflita, porque apenas ela receberá sobre si a pena do pecado de todos vocês.
é assim que ele tem moral, legitimidade, em perturbado me dizer: Jailson, aquieta o coração, não se turbe o vosso coração, porque eu sou o caminho verdadeiro, não é? O caminho verdadeiro, o pastor em agonia, que apacenta as ovelhas. Então ele traz essa frase absolutamente tranquilizadora para o nosso coração: vocês creem em Deus, creiam também em mim, não é? Credes em Deus, é o reconhecimento, está no modo indicativo, o modo da certeza. Credes em Deus, vocês creem em Deus, vós credes em Deus, portanto, creiam, crede, né? Agora é um imperativo, creiam também em mim, exercitem essa fé em mim, porque eu sou o caminho verdadeiro. Este eu sou o caminho é o sexto dos 7 solenes eu sou que Jesus profere no Evangelho de João. E o uso de Jesus não é inadvertido, o uso dessa expressão é ele dizendo: eu sou Deus, é ele revelando sua divindade, é ele confirmando aquilo que João diz no prólogo desse Evangelho. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele é Deus com o Pai, e é disso que ele está falando, por isso ele é o caminho verdadeiro, porque ele é Deus mesmo. Então quando ele diz: vocês creem em Deus, portanto creiam em mim, porque ele é Deus. Ele está se colocando em nível de equivalência com o Pai, porque os dois são um. Quem me vê ao Pai, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como me dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele é um com o Pai, está dizendo isso para os discípulos. Então, por que eu devo aquietar o meu coração com relação a esse assunto que é o principal da nossa vida? Porque aquele em quem eu confio, em quem eu deposito a minha fé, é o próprio Deus, ele é o verdadeiro caminho, porque ele mesmo é Deus. E aí tem mais um recurso interessante lá do idioma, não é? Do grego, é que da forma como está literalmente escrito lá, se a gente fosse traduzir palavrinha por palavrinha, estaria assim: credes em Deus, em mim também crede. Ou seja, o verbo está lá no finalzinho. Poderia soar meio estranho, né? Então os tradutores colocaram de uma forma que a gente diria, né? Credes em Deus, crede em mim também. Só que do jeito que está lá, está crede no começo e credes e crede. Ou seja, a questão da fé está no começo e no fim. É um recurso linguístico para enfatizar esta confiança. De modo que sim, nessa caminhada, no caminho, existe uma parte que nos cabe, que é colocar essa fé em ação. Do começo ao fim, a nossa caminhada é a caminhada da fé, mas não uma fé diluída, uma fé incerta, uma fé em objetos variados, não, a fé é nele. Vocês são um povo crente, vocês creem em Deus, creiam em mim e creiam sobretudo, exercitem esta fé. Bem, e como em outras tantas passagens bíblicas, nós vemos Jesus trazendo como o antídoto para a perturbação do coração, não a solução da situação. Jesus não estava dizendo: tá bom, não se perturbem mais, eu não vou mais para a cruz, nada disso mais vai acontecer, eu tenho poder para evitar esses acontecimentos, e eu não vou permitir que essas desgraças todas ocorram. Não, ele disse: confie em mim. O antídoto para a perturbação no coração não é a resolução dos problemas, é a confiança nele, que é o caminho verdadeiro, por ser ele próprio Deus. Não é? Então, o contrário de perturbação não é calmaria, é confiança. O contrário de perturbação é confiança. Diante das aflições que perturbam o seu coração, que são legítimas, reais, você que tem que lidar com elas, não sou eu, mas diante de todas elas, o melhor antídoto é confiar no Senhor, depositar essa confiança genuína, do começo ao fim, enfatizada nas palavras
do nosso Senhor. Bem, como nós vimos, não é? A afirmação é: eu sou o caminho vivo, ou o caminho verdadeiro e vivo também. Bem, Jesus oferece então, como demonstração de que esse caminho é vivo, uma promessa que fundamenta esta fé que ele está requerendo de nós, não é? Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E agora ele passa a apresentar uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bem, depois de duas ordens, né? Parem de perturbar o coração, confiem em mim, combatam a perturbação com confiança. Agora ele nos dá um instrumento em que nos apegarmos para que essa confiança não morra. E é esta vida que ele promove, né? Ele está falando de uma promessa de vida eterna. Eu vou preparar lugar para vocês através da minha cruz e ressurreição. Eu voltarei porque eu sairei vitorioso de todo esse processo e vou receber vocês para mim mesmo. Então, depois de nos ordenar abandonar a perturbação, abraçando a fé, ele nos dá essa certeza. Ele começa a falar de coisas que acontecerão, ele nos dá garantias, não é? Ele não somente nos dá ordens, mas ele nos dá garantias de que ele está construindo este vivo caminho de que nos falou o escritor aos Hebreus e que nós lemos aqui neste culto. Então, quando ele diz que vai preparar lugar, veja, as moradas já estão prontas, ele não foi construir casas, não é? Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não foi lá construir nada, não é? Ele foi preparar lugar, ou seja, ele foi fazer a reserva. O hotel celeste já está lá, permanente e eterno, não é? A sua morada já está garantida, ou seja, em termos de edificação, mas ele foi garantir lugar. Por quê? Porque nós não somos dignos desses lugares. O apóstolo Paulo entendeu isso direitinho, e aí ele diz, não é? Que nós estávamos mortos em delitos e pecados, sob a influência do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, éramos escravos da inclinação da nossa carne, dos nossos pensamentos, a gente estava danado, não é? E ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ele nos diz também que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, o nosso lugar está garantido nos céus. Essa é a linguagem do apóstolo. Ele estava se referindo a esta fé que Jesus pavimentou sim um vivo caminho. É nesse sentido que ele é um caminho vivo, no sentido de que ele está garantindo a nossa vida eterna. É isso que ele quer dizer com o caminho vivo. Eu sou o caminho, a verdade, o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho vivo, o caminho que produz vida, que garante a sua vida. Quando ele prometeu: eu vou preparar lugar, ele estava dizendo: eu vou para a cruz, eu vou ser cuspido, esbofeteado, eu vou sofrer toda a tortura, eu vou sofrer todos os impropérios, eu vou sofrer o abandono do Pai. O último versículo que sairá da minha boca será o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Sofrerei o desamparo do Pai, para que vocês tenham lugar. Eu serei um desamparado, eu serei um abandonado, para que vocês sejam acolhidos. É nesse sentido. Então, de fato, o que nós temos aqui é a expressão de vida. Vou preparar-vos lugar. Então, preparar esse lugar incluía a morte dele. Também a ressurreição, nós sabemos, é o meio pelo qual o Pai testifica: o sacrifício foi aceito, não é? Quando Deus mesmo ressuscita o seu Filho dos mortos, ele testemunha para o mundo inteiro que aquele era o verdadeiro Salvador e juiz da humanidade. Então, ele foi nos preparar lugar também na sua ressurreição. Ele foi nos preparar lugar porque agora ele reina
está assunto à destra do Pai e nos receberá para Ele mesmo, naqueles lugares que Ele preparou. Noutra linguagem, a papelada está toda acertada. No dia, nós chegaremos lá e ouviremos: está tudo certo, é só entrar. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai para as moradas que vos estão preparadas desde os tempos eternos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou garantir que elas sejam suas. Bem, esta equivalência, do caminho vivo, no sentido de que ele dá vida a nós, mas também aponta para a obra que Jesus estava realizando. Se ele é o caminho verdadeiro, porque é o caminho que procede de Deus, então ele, sendo o próprio Deus, ele é o verdadeiro caminho, então isso diz respeito à sua pessoa, à sua divindade, a quem ele é. Quando ele diz que ele é o caminho vivo, ou seja, que opera a vida, isso se refere também ao que ele está fazendo. Isso nos lembra da obra implicada neste caminho, que está todo pavimentado para nós. E é por isso que o escritor aos Hebreus, como nós lemos mais cedo, diz: o novo caminho que ele pavimentou, que ele conquistou, que ele construiu pela sua carne, isto é, pelo seu sangue. Então é um caminho vivo no sentido de ser dinâmico, atuante, interventor, operador de uma obra que eu e você não poderíamos realizar. Então, eu e você, que esta noite estamos sendo lembrados do mais essencial assunto que nos importa, o caminho para o Pai, estamos sendo lembrados que Jesus, sendo esse caminho, é o caminho do Pai mesmo. Ele é Deus com o Pai. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o Deus encarnado, o homem que pavimentou esse caminho por uma obra efetiva, viva, que só ela nos dá vida. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, a comunhão que só Ele pode nos dar. Ele não vai simplesmente nos levar para um ambiente, para um lugar, Ele vai nos receber para Ele. O que é que faz do céu, céu? Não é? Será a ausência e a derrota última da morte, que não existirá lá? Será o fato de não haver mais doenças e não haver mais problemas? Será que este é o grande tesouro da eternidade? Não. É aquele que é o caminho vivo que estará lá para nos receber. Sem Jesus, o céu não é céu. Sem a presença bendita dEle, e não só a presença, mas o desfrute por nós dEle mesmo, o céu não será céu. Porque só nele todos os anseios da sua alma podem ser satisfeitos. Nós não somos apenas satisfeitos com a ausência da morte. A ausência de dores não é suficiente para nos satisfazer. A ausência de doenças, a ausência de problemas, nada disso é suficiente para nos satisfazer. Nós somos almas viventes, criadas para viver pela eternidade, usufruindo, se deliciando, se deleitando no nosso Criador. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. De modo que, se houvesse um céu sem Jesus, não seria céu. Você só vai gozar a alegria com Ele, e Ele estará lá para nos receber. É por isso que Ele é o caminho verdadeiro e o caminho vivo. E aqui Ele está fazendo uma promessa semelhante à promessa dos enamorados. No costume judaico, quando o rapaz desposava uma moça, no período do noivado, a propósito, ontem nós tivemos aqui uma palestra para os adolescentes e pais de adolescentes, aí aprendemos muito sobre o que a Bíblia tem a falar sobre namoro, que a propósito é algo que não existe na Bíblia, mas ela tem muito a dizer sobre essa fase da vida. E então o costume era
ele se dirigia à família da moça e dizia: eu vou preparar a casa. E ali estava selado o compromisso, e ele ia trabalhar até a construção do novo lar, para depois poder receber a sua esposa. Era disso que Jesus estava falando. E ele está dizendo: olha, a casa já está até pronta, eu só vou preparar, não é? Preparar lugar para receber vocês nas moradas do meu Pai. Nós temos um patrimônio riquíssimo e vou receber a minha noiva para estar comigo na eternidade. Meus irmãos, nós vivemos pela fé, que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não vemos, como define o mesmo escritor lá aos Hebreus. Por definição, nós somos um povo que caminha olhando para Cristo, para as promessas que Ele fez. Nós confiamos nele e nas suas promessas, na pessoa e na obra. Muitas dessas promessas ainda estão por se cumprir. Nós não estamos lá ainda, estamos aqui lidando com as aflições daqui e ouvindo aqui aquele que está lá, preparando o lugar para nós, pelo vivo caminho que Ele já pavimentou. Não se turbe o seu coração. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, né? A realidade, o dia a dia, a rotina, os cuidados dessa vida, os desafios, os problemas com os quais você precisa lidar, são um grande monstro devorador de fé. São uma máquina de triturar confiança. E nós precisamos voltar e ouvir de novo e de novo: não se turbe o vosso coração, porque a questão essencial da qual você às vezes se esquece, que é o caminho para Deus, já está garantido. Eu sou esse caminho verdadeiro e vivo. Então, a título de aplicação, eu gostaria primeiramente de me dirigir a alguém ou a qualquer pessoa que pode estar aqui ouvindo a transmissão ou posteriormente vá assistir esse vídeo que ficará à disposição na internet, não é? Reavalie a sua vida. Se você ainda não crê, essa palavra é especificamente para alguém que não crê ou que tem dúvidas profundas, está lutando com essa dúvida. Creia no Senhor Jesus. Ele é o único caminho, porque só Ele é verdadeiro, ou seja, só Ele mesmo é Deus para garantir. E Ele é o único caminho vivo que dá vida e entregou sua vida para nos dar vida. Só Ele é esse caminho verdadeiro e vivo. E só há dois caminhos: um que nos leva para Deus, e qualquer outro caminho, dos muitos que possam se apresentar nas alternativas diante de você, todos eles são um só. É o caminho que não leva para Deus. E qualquer outro lugar fora de Deus é o que a Bíblia chama de inferno, danação e sofrimento eterno, porque você é uma alma vivente que só encontrará felicidade, paz, gozo, satisfação em Deus. Não há em outro lugar. E Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro e vivo caminho, e não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, para você que já crê, não é? Jesus é o caminho verdadeiro. Eu e você que cremos, podemos confrontar nossa perturbação. Ela é real, nós não podemos fazer de conta de que ela não existe, mas ela pode ser tratada pela confiança no caminho que é verdadeiro. É Deus mesmo falando ao seu coração. Esse caminho também é vivo. Com a sua morte, o Senhor pavimentou um caminho que nós podemos descansar. Nós podemos viver a caminhada da fé sabendo que tudo foi operado, que nós podemos descansar na obra que já foi feita, que a vida já é uma garantia. E assim, eu e você podemos alocar os outros problemas, que são todos eles
também legítimos, são todos eles dignos da nossa atenção, mas não dignos da nossa perturbação. Você tem um Senhor verdadeiro e vivo, que diz para você: aquiete o coração, eu cumpri a obra. Meus irmãos, vamos cantar o hino Brilho Celeste, número 114 do Inário Novo Cântico.